preço lá na cruz, derramou seu sangue pra nos dar a salvação. Foi pela graça, mas também não foi de graça. Jesus pagou um alto preço lá na cruz, derramou seu sangue pra nos dar a salvação. Eu acho que eu nunca preguei uma série na minha vida onde eu vi tantos testemunhos. Hoje mesmo, mais uma vez, foi tão lindo ouvir os testemunhos. Eu conversando com pessoas depois do culto e vendo e ouvindo o que Deus está fazendo. Tantas pessoas estão orando e orando porque agora estão sabendo como orar e ganhar resultados mesmo. Isso é muito, muito lindo. E nós estamos falando então sobre 7 passos para receber resposta de oração. É a 5ª e última mensagem dessa série. Domingo que vem já começamos uma nova série que é intitulado Compromisso, tá certo? E vamos só recordar os primeiros 5 passos, porque nessa série dos 7 passos para receber resposta de oração, hoje vamos estar o passo número 6 e o passo número 7. Mas vamos recordar os primeiros 5 passos, tá certo? Primeiro, confirme no Espírito o que você quer e encontre as Escrituras que sustentam o seu pedido. Então, a primeira coisa que a pessoa deve fazer não é só ela decidir o que ela quer, mas na intimidade com Deus, ser dirigida pelo Espírito Santo, para saber como e para que Deus quer que ela deve orar. E depois ela deve encontrar as Escrituras que sustentam o seu pedido. Na Bíblia tem muitos tipos de oração, mas o tipo de oração que nós estamos estudando nessa série é quando você está pedindo algo para você mesmo e para sua família. E é o tipo de oração quando você está pedindo algo para realmente ganhar resultados, para receber resposta de oração. Então, escuta bem, Jesus falou muito sobre esse tipo de oração. Ele falou, tudo que você pedir em fé, você vai receber sim, se você pedir em fé. Mas me diga uma coisa, como que eu posso pedir em fé algo se eu não tenho certeza qual é a vontade de Deus? Então, por isso que é muito importante você encontrar as Escrituras que sustentam o seu pedido, porque Deus e sua palavra são um. Deus nunca vai contradizer a sua palavra. Então, se a Bíblia Sagrada garante que aquilo é vontade de Deus, aí você pode orar com muita fé. Então, uma vez que o Espírito Santo te dirigiu sobre o que você deve pedir de Deus, aí você vai para as Sagradas Escrituras, encontra todas as Escrituras que vão, ou pelo menos várias Escrituras que vão sustentar aquele seu pedido, aí você pode orar com muita fé. Então, o primeiro passo desses 7 passos, na realidade, é um passo de preparação para a oração. Agora, o segundo passo é a oração em si propriamente dita. Qual é esse segundo passo? Aqui, olha, faça seu pedido a Deus e creia que naquele instante você já recebeu. Muito bem. É aqui nesse segundo passo que você faz a oração. Só que você já vê por aí que muita gente já orava da forma errada. Porque elas pediam a Deus com muita fé, ou pelo menos elas achavam que estavam pedindo com muita fé. Mas como que era essa fé, entre aspas, que elas estavam tendo? Elas estavam pedindo, crendo que Deus ia responder. Então elas ficavam esperando a resposta chegar. E a Bíblia mostra que isso não é fé. Fé nunca é para o futuro, fé é no presente e no passado. E a Bíblia mostra que quando você faz o seu pedido, é para você crer que naquele instante Deus já está te ouvindo, Deus já respondeu, já é uma realidade no mundo espiritual. Se não materializou ainda, não quer dizer que Deus não respondeu. Ele já respondeu e já é uma realidade.
E quando você crê naquele instante que você já recebeu, isso é um divisor de águas na forma de orar para ganhar resultados. Por isso ele diz em Marcos 11, 24, é um de muitos versículos que mostram esse princípio de oração. Olha só, Marcos 11, 24. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam. Olha só. E assim lhes sucederá. Então, você crê que na hora que você pediu, Deus já te respondeu, já é uma realidade no mundo espiritual. Se você ficar crendo e ficar realmente não duvidando, crendo que já recebeu, então aquela realidade espiritual, ela vai se materializar. Por isso que ele diz, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. O terceiro passo é um dos mais importantes, na minha opinião. Agradeça a Deus pela resposta de oração e faça com que cada pensamento e desejo afirme que você já tem aquilo que tem pedido. Essa é uma resposta óbvia. Se você realmente crê que Deus já te ouviu, o que você vai fazer? É só ficar agradecendo a Deus. E o que nós temos visto, queridos, é uma coisa muito interessante. Que muita gente, só colocando em prática esses primeiros 3 passos, já começam a receber, começam a receber muitas e muitas respostas de oração. Eles começam a receber tantas respostas de oração, sabe por quê? Porque eles pediram e aí ficam agradecendo, até materializar. A realidade é o seguinte, isso aqui eu uso demais esse número 3, porque uma vez que eu oro e peço uma coisa em fé, eu já aprendi o segredo. Eu creio que Deus já me deu. Então eu vou ficar agradecendo até materializar. E aqui está o segredo. Quanto mais eu fico agradecendo e louvando e dando glória a Deus, a minha fé vai fortalecendo, até o milagre materializar, até aquela realidade espiritual se materializar no mundo natural. Olha o que diz a Bíblia em Romanos 4, 20. E não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade, mas sua fé foi fortalecida na medida que ele dava glória a Deus. Olha só, está falando de Abraão, que ele, uma vez que Deus deu a promessa para ele, e ele já tinha orado em fé, ele só ficou agradecendo, e quanto mais ele ficava dando glória a Deus, a sua fé foi fortalecendo, até materializar o milagre, e o Isaac nasceu. Isso é muito, muito forte. E uma coisa que eu quero encorajar cada pessoa aqui, para você se unir com outras pessoas que estão sempre declarando palavras de fé, que vão ajudar a sua fé, que vão ser pessoas cheias de fé também, porque quando você ora, é importante você ter esse encorajamento com a sua fé. E eu quero te encorajar a você participar do Past Prayer. Past Prayer é um instrumento fenomenal que Deus tem dado para a Past Church de São Paulo, que são salas de oração no Zoom. Nós temos hoje já 12 horas de oração todos os dias. Já pensou numa coisa dessa? 12 horas de oração, isso é Past Prayer aqui de São Paulo, apesar que hoje participam pessoas até de outros países, de outros estados, mas é dirigido pelo pastor Marcelo, que é aqui da Past Church de São Paulo. Ele faz parte da nossa equipe, e ele e a equipe dele de grandes guerreiros e guerreiras de oração estão fazendo um trabalho fenomenal, e são muito preciosos e poderosos. Eles oram com muita fé. Eu gosto do Past Prayer, porque não é aquelas orações, sabe, cheio de dúvida e incredulidade. Já viu aquelas pessoas que vão orar assim, oh Senhor, a vida é tão horrível, e vão lastimando, oração, ai. E às vezes até vão falar mal das outras pessoas para Deus, porque o fulano, Deus, ele é horrível e tal. Meu Deus, se você for para uma sala de oração dessa, você sai pior do que você entrou. Mas
O Past Prayer não é assim, não. É cheio de fé, cheio de vitória, tomando posse, orando. Senhor, em nome de Jesus, o milagre já aconteceu. E você pode até colocar lá no chat os seus pedidos de oração e eles vão comprar a briga junto com você. Eu e minha esposa, nós participamos do Past Prayer. Nós gostamos muito. E está aí o link, tá? Você entrando nesse link, você vai para qualquer uma das 12 salas de oração. E a senha é bem fácil, viu? É 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? É bem fácil, então tira a foto aí, entra nas salas de oração aí, participe, e você vai ter pessoas encorajando e participando, ajudando você. Vamos lá agora para o quarto passo, estamos ainda recordando, o quarto passo para receber resposta de oração: vigie contra todo pensamento contrário da sua fé que vem à sua mente. A realidade, queridos, é que quando você crê que Deus já te deu, e você começa a louvar a Deus, aí o inferno solta em cima de você, porque o diabo não quer que você tenha o seu milagre. Ele não quer. Então, é importante você entender que o maligno não pode te tocar. Você só pode dar lugar para o maligno se você der lugar para ele nos seus pensamentos. E a sua vida sempre vai na direção dos seus pensamentos mais fortes. Por isso que o maligno quer controlar seus pensamentos. Ele vai jogar dúvida, incredulidade. Você orou, você creu que Deus já te deu, você está agradecendo a Deus, e aí vem aquelas dúvidas, aqueles pensamentos malignos. E é nessa hora que você tem que fazer esse passo número 4. Vigie contra todo pensamento contrário à sua fé que venha à sua mente. Desarraigue e anule toda imagem, visão, sugestão, impressão, sonho, sentimentos e pensamentos que não contribuem com a sua fé, que você já recebeu aquilo que tem pedido. Lembra que nós falamos na última mensagem sobre a pessoa que até ouviu vozes de Deus dizendo que era a hora dele morrer, e nem era Deus, era a voz do maligno, porque a Bíblia fala que até um anjo, se um anjo aparecer para você, trazendo uma mensagem que não está na Bíblia, na palavra de Deus, que ele seja amaldiçoado. E ele fala, até um anjo vindo do céu, se ele trouxer uma mensagem que não está na palavra, não é para você aceitar. Então, seja visão, sonho, imagem, impressão, sentimento, pensamento, que não contribui com sua fé, anule, não aceite aquilo. Eu lembro de uma mulher que chegou para mim, depois eu estava pregando em Belém, e depois eu estava pregando sobre cura aquele dia. E Deus estava fazendo muitas curas, muitos milagres, e ela chegou para mim depois e ela falou assim: pastor, o senhor pode me dizer por que eu nunca consigo receber a minha cura? Eu falei, eu posso. Ela falou, pode? Falei, posso. Por que então? Eu falei, porque você está dizendo com a sua boca, eu nunca consigo receber minha cura. Enquanto você fica dizendo isso, nem Deus vai poder te curar, porque você está fechando a porta para Deus. A Bíblia fala isso claramente. A Bíblia fala, pelas suas palavras serás justificado, pelas suas palavras serás condenado. É quando eu falei, olha, tem que mudar a sua forma de falar. Não aceite essas mentiras do maligno, que ele criou um viés, né? um pensamento limitador dentro da sua cabeça, que você não consegue ficar curado. Isso é mentira. A Bíblia fala que Jesus já levou as suas doenças, as suas enfermidades. E eu vi que ela entendeu. E eu falei para ela, agora, se você começar a mudar a sua forma de falar, né? Comece a declarar que você pode ser curada. Ela falou, tudo bem. E ela começou a declarar isso. Eu achei tão lindo assim a atitude dela. E eu mostrei para ela Marcos, capítulo 16, onde fala assim, estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Eu falei, só se você quiser, porque você que tem um livre-arbítrio, não posso te forçar para isso. Mas se você crê nesse versículo, você pode dizer, pastor, coloque suas mãos sobre mim e ore, que eu serei curada, porque o versículo está lá escrito,
em meu nome, colocarão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Não diz assim, algumas vezes ficarão, outras vezes não. Diz, ficarão curados. Esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome, colocarão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Aí ela falou, pastor, coloque suas mãos sobre mim agora e ore, porque eu ficarei curada. E eu falei, agora sim. E eu orei. E foi maravilhoso, a cura veio sobre ela. Ela falou, fui curada, fui curada. Ela começou a jubilar e glorificar o nome de Jesus. Eu nunca vou esquecer essa experiência tão preciosa que eu tive. Fique longe dos lugares, das pessoas e de qualquer coisa que não apoie a sua fé, de que Deus já tem respondido a sua oração. E o quinto passo, medite constantemente nas promessas sobre as quais você tem baseado a sua oração. Sabe aquelas promessas que você pegou para sustentar a sua oração? Pegue aquelas promessas e fique meditando nelas. Você tem que já se enxergar com o seu milagre. Qual o milagre que você precisa? É para a sua família, é para as suas finanças, é para a sua saúde? Na medida que você vai meditando nas promessas de Deus, deixa o Espírito Santo pintar um novo quadro dentro da sua imaginação. Começa a se enxergar já com aquela realidade espiritual. Começa a louvar a Deus por isso. Vigie contra os pensamentos malignos e encha a sua mente agora com os pensamentos divinos, com os pensamentos de Deus. Começa a se enxergar já com o seu milagre e agindo em fé em cima daquela realidade. Bem, agora isso foi a recordação dos primeiros 5 passos. Vamos agora para o nosso 6º passo para receber resposta de oração. Pense sempre na grandeza de Deus e na sua bondade. E conte as bênçãos que Deus já tem manifestado em sua vida. Assim a sua fé aumentará. Vamos todo mundo dizer isso em voz alta? Vamos lá, todo mundo junto. Pense sempre na grandeza de Deus e na sua bondade. E conte as bênçãos que Deus já tem manifestado em sua vida. Assim a sua fé aumentará. Quanto mais você fica louvando e agradecendo, lembra que a oração propriamente dita foi no 2º passo. Todos os outros passos são para reforçar a sua fé e para tomar posse daquela realidade espiritual. E esse passo número 6 é muito ligado com o passo número 3, que é só agradecendo a Deus pela resposta. Você vai ficar pensando sempre na grandeza de Deus, na sua bondade e contando as bênçãos, os outros milagres também que Deus já tem te dado, pensando em coisas boas que Deus já tem manifestado em sua vida. Assim a sua fé aumentará. Você sabia que enquanto você fica tudo ansioso e cheio de preocupação, você não pode receber o milagre? Porque se você orou com fé, você não pode estar preocupando mais, porque isso não é fé. Você tem que descansar no Senhor, né? Olha o que diz Filipenses 4:6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. Então, uma vez que você orou em fé, não aceita mais ficar ansioso sobre aquele assunto. Descansa em Deus, descansa em Deus. Se você, vamos supor, um homem que leva um carro dele para o mecânico, e ele fala para o mecânico, olha, tem essa área para consertar no carro, essa outra área para consertar no carro, e essa área também. Aí ele pergunta para o mecânico, até quando que o carro pode ser consertado? Aí o mecânico fala, você volta aqui quarta-feira no final do dia, já está consertado. Você chega aqui 5, 6 horas da tarde, já vai estar consertado o seu carro na quarta-feira. Quarta-feira? Quarta-feira. Ele fala, tá, muito obrigado, vou voltar aqui quarta-feira. E aí ele sai dirigindo o próprio carro e volta para casa. Chega quarta-feira, ele volta lá e fala assim, cara, você deu sua palavra que o carro estaria consertado e ainda está com os problemas, cara. Ele falou, mas você não deixou seu carro aqui? Como que eu pude consertar seu carro se você levou seu carro com você? Dó.
Mas tem gente que faz isso com Deus. Leva o problema para Deus, pede com muita fé, tá, e Deus fala assim, já está resolvido. Sim, obrigado, Senhor. Aí eles levam o problema de volta com eles. Não deixa o problema nas mãos de Deus. Como que Deus pode resolver o problema se você leva o problema? Como que a pessoa leva o problema? Quando ela continua preocupando, ansiosa. É porque ela não está realmente acreditando que Deus já está resolvendo o problema. Por isso que ela preocupa. Porque se ela acreditasse que Deus já estava resolvendo o problema, ela começaria a cantar, ficar feliz, porque a vida com Jesus é maravilhosa. Amém? Vocês estão entendendo? Então isso é um grande princípio. Um grande princípio. Olha a letra dessa música, uma música bem antiga, mas muito linda. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um, seria muito para ti. É meu, isso é Deus que está falando, é meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Que lindo, né? Eu achei interessante aquela história de um homem que estava com uma mochila super pesada. E ele andando na estrada, muito pesada, aquela enorme mochila. E ele andando. E o caminhoneiro ficou com pena dele, né? Parou o caminhão e falou assim, meu amigo, você não quer uma carona? Ele falou, se o senhor puder me dar uma carona, eu agradeço muito. Para onde você está indo? Para Ribeirão Preto. Poxa, mas é longe. Então, olha, mas a minha esposa e minha filha estão aqui na frente, na cabine comigo, mas lá atrás, porque era uma carroceria coberta, tem um banco, você pode sentar lá, fica à vontade. Aí o homem subiu no caminhão e o motorista saiu. Aí ele foi, depois de muitos quilômetros, ele olhou pelo retrovisor e ele viu o homem sentado lá, com a mochila ainda nas costas dele. Sentado lá no banco, aquela mochila nas costas. Ele finalmente não aguentou mais, parou o caminhão e falou assim, meu amigo, Ribeirão Preto é muito longe, são muitas horas. Tira a mochila, descansa, coloca ela aí ao seu lado e descansa um pouco. Aí o homem falou, eu jamais queria abusar da sua bondade. O senhor já está sendo tão bom em me dar carona ainda para te pedir para levar a minha mochila também. É muito exagero. Ridículo, né? Só que nós fazemos isso com Deus. Quantos cristãos fazem a mesma coisa com Deus, né? Deus fala assim, me dê seus problemas, eu vou resolver todas essas situações financeiras, esses problemas que você tem. Não, Deus, deixa que eu mesmo vou carregar. O Senhor já está me dando carona para o céu, já me deu a salvação, isso já é basta. Quem sou eu para lhe pedir para resolver meus problemas? Também ridículo. Deus não quer só te levar para o céu, Deus quer trazer o céu para a sua vida. Ele quer resolver e carregar todos esses problemas em nome de Jesus, amém? Dê para ele uma forte salva de palmas. Olha que a Bíblia diz, 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E essa palavra lançando, no grego, é uma palavra quase violenta, quer dizer, joga mesmo tudo para cima dele, porque ele é poderoso. Você não foi feito para carregar ansiedades. Os médicos e cientistas têm descoberto que mais do que 85% de todas as doenças e enfermidades são com causa em cima da ansiedade, do estresse, de vários problemas assim, porque o ser humano não foi feito para carregar isso. Deus, Ele com prazer e alegria fala assim, lança sobre mim, pode jogar sobre mim, porque eu vou cuidar de você. Eu tenho um prazer de cuidar de você. E esse verbo no grego é lançando de uma vez por todas, lança sobre ele toda a sua ansiedade, descanse nele, confie que ele já está cuidando e comece a celebrar o Senhor. É maravilhoso isso. Eu lembro de uma história de um homem, um fazendeiro, né, que tinha um cavalo que ficou muito, muito velho. E o cavalo estava tão velho, e ele pensou,
esse cavalo só está dando prejuízo. Come, 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 mas não faz nada na fazenda mais, não trabalha. Eu vou ter que matar, né? Sacrificar o cavalo. Aí ele ficou assim, sem coragem de dar um tiro no cavalo. Ele falou, eu já sei o que eu vou fazer, eu vou enterrar o cavalo. Então, ele cavou, eu achei até mais cruel isso, mas ele cavou um buraco profundo, colocou uma rampa e colocou o cavalo lá no fundo do buraco. Tirou a rampa e aí estava aquele monte de terra lá, ele falou, vou enterrar o cavalo, mas para eu não ver a miséria dele, né, eu vou jogar, né, a terra por cima do meu ombro. Então ele pegou a pá e foi jogando assim. Ficou lá umas 2 horas até acabar com toda aquela terra, né? Até ele ter certeza que o buraco estava 100% tampado. E aí, ele, pela primeira vez que virou, quando ele deu a última pasada de terra, ele jogou assim e virou. E aí ele viu o que vinha acontecendo. Realmente o buraco estava totalmente tampado. Só que o cavalo não estava enterrado, o cavalo estava em cima. E aí ele viu o que vinha acontecendo. Cada pasada que ele jogava, caía na costa do cavalo, o cavalo só fazia assim. Aí pisava em cima e foi subindo, foi subindo. Assim também você lança sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele está cuidando de você, amém? Aí ele decidiu, não, esse cavalo é muito legal, eu não vou sacrificá-lo. Essa última parte foi eu que inventei, mas fiquei com pena do cavalo. Mas a realidade é que você pode viver sempre livre de toda ansiedade, de todo peso, de todo fardo. Ele cuida de você. Olha esse versículo mais uma vez. Não andem ansiosos por coisa alguma, né? Lançando sobre Deus toda a sua ansiedade, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças. Então, você ora em fé, aí você fica só agradecendo, com ações de graças, só agradecendo. Uma vez que você orou, você fica só agradecendo. E não aceite mais ansiedade na sua vida. Já fazem muitos anos que eu nunca mais fiquei preocupado sobre nada. Deus é minha testemunha. Eu dou supervisão para centenas e centenas de igrejas. Nós temos um programa de televisão, rede nacional. Nós temos tanto trabalho, tantas coisas, escolas, faculdades. Enfim, faculdade hoje não tem mais, mas tinha faculdade. Já tive tantas responsabilidades debaixo da minha responsabilidade, tantas oportunidades de preocupar, de ficar ansioso e preocupado, mas eu já aprendi muito tempo atrás, eu lanço sobre ele de uma vez por todas. Eu decidi anos atrás que eu nunca mais ia preocupar, As pessoas falam assim, mas o maligno nunca joga problema contra você? Joga muito. Mas eu já decidi de uma vez por todas, o problema não é meu, é dele, eu já lancei sobre ele. Então eu me vejo como uma enorme bola de borracha. Bem, eu não sou gordo, mas eu me vejo como uma enorme bola de borracha que quando o problema vem, ele só faz assim, ó, põe e vai direto para Deus. Eu não tenho mais nenhum problema. Nunca mais eu preocupei, porque eu já lancei de uma vez sobre ele, de uma vez por todas as preocupações. Essa vida com Jesus é maravilhosa, porque Ele cuida de mim, Ele cuida de nós, amém? Ele cuida de nós, aleluia. Vamos falar mais uma vez em voz alta esse número 6, esse passo número 6 tão poderoso. Vamos lá. Pense sempre na grandeza de Deus e na sua bondade. E conte as bênçãos que Deus já tem manifestado em sua vida. Assim, a sua fé aumentará. Eu vi uma história verdadeira de uma senhora que estava na cadeira de rodas já há 7 anos. E isso é uma história verdadeira. O pastor foi orar por ela, e quando ele começou a orar, ela também começou a orar tão alto, e falando assim, Senhor, tenha misericórdia de mim, me cura, me cura, me cura, me cura. Aí ela falou assim, 7 anos, Senhor, sofrendo, não podendo andar, até para usar o banheiro tem que receber ajuda. Pai, tenha misericórdia de mim, me cura, me cura, me cura. E ele falou assim, irmã, ele queria explicar alguma coisa para ela, só que ela estava tão histérica que ela
Ele, irmã. Irmã! Finalmente ela, assim. Ele falou, irmã, Deus já te curou. Você está pedindo uma coisa que Deus... Ela, não me curou, não, ainda estou na cadeira. Ele falou, se eu te mostrar uma coisa na Bíblia, você vai acreditar? Ela falou, se tiver na Bíblia, eu acredito. Aí ele mostrou 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, que fala, pela chaga de Jesus, nós já fomos curados. Aí ele pediu ela para ler. E ela leu, aí ela não entendeu. Ele falou, lê de novo. Quando ela leu a terceira vez, ela falou, eu já fui curada, está escrito aqui, pela chaga de Jesus lá na cruz, ele já levou minhas doenças, minhas enfermidades, eu já fui curada. É isso mesmo, é isso que eu estava querendo falar para a irmã. Tá, pastor. Eu não sabia que eu já tinha sido curada pela chaga de Jesus. Falou, é isso mesmo. Então, em vez de ficar mendigando de Deus, vamos agradecer a Deus. Ela falou, vamos, pastor. Aí, ela com aquela fé simples, por isso que a Bíblia fala, tem que ter como uma fé de uma criança. Ela falou, amém. Ele falou, vamos agradecer? Ela falou, vamos. E eles levantaram as mãos e começaram a agradecer a Deus. Aí o pastor falou para a igreja toda, que aí toda a igreja estava assistindo essa cena. Falou, toda a igreja, vamos agradecer a Deus. Alguns irmãos estavam meio desconfiados, mas a maioria levantaram as mãos e foram agradecendo a Deus. Aí depois que louvaram a Deus muito tempo, ele falou assim, irmã, então a irmã está curada, né? Ela falou, sim, está escrito na Bíblia, né, pastor? Ele falou, é isso mesmo. Ele falou, uma pessoa curada não tem nada a ver com cadeira de roda. Ele disse, então levanta e anda em nome de Jesus. Ela tinha uns 77, se eu não me engano, de idade, ou 78. Ele disse que quando ele falou assim, levanta e anda em nome de Jesus, ela pulou daquela cadeira de roda como se fosse uma menina de 16 anos de idade. Que ela pulou e começou a dançar, e correr, e andar, e glorificar o nome do Senhor. 100% curada. Não é lindo isso? Dê para Jesus mais uma forte salva de palmas. Glória a Deus. Sétimo e último passo, olha só, sétimo passo para receber resposta de oração. Faça com que cada oração e comentário acerca do seu pedido se torne uma declaração de fé e não de incredulidade. Ore a solução e não o problema. Isso aqui é muito profundo, esse princípio. Por quê? O que acontece? Uma vez que você orou em fé e creu que Deus já te deu, você tem que vigiar seus pensamentos, porque a sua vida sempre vai na direção dos seus pensamentos mais fortes. Mas aqui que está o segredo. As suas palavras é que vão determinar para onde esses pensamentos vão. Então, se o maligno sabe disso, por isso que ele tenta fazer com que você fale alguma besteira, né? Ou concorde com alguma coisa. Por exemplo, você está crendo que já recebeu a cura, ou já recebeu aquelas finanças, e alguém vem e te pergunta, e aí? E o que você vai responder? Você vai fazer com que cada comentário acerca do seu pedido torne-se uma declaração de fé. Uma declaração de fé, e não uma declaração de incredulidade, porque senão você vai estar anulando com incredulidade aquilo que você tomou posse pela fé. Isso aqui é muito forte. Eu contei uma história aqui para vocês que aconteceu aqui na Paz Church de São Paulo. Uma jovem, ela aprendendo esses princípios, ela estava desempregada e ela orou em fé para receber a cura. Aí no próximo domingo, quando teve oração aqui na frente, alguém que sabia que ela estava querendo, cura não, que eu falei cura, é emprego que ela estava querendo. Alguém que sabia que ela estava querendo esse emprego, falou assim para ela, vai lá na frente, que os pastores vão orar para pessoas que querem receber resposta de oração. Sabe o que ela fez? Eu achei tão interessante essa jovem, porque ela entendeu essa pregação. Ela entendeu, ela falou, eu não vou lá na frente não, porque eu já recebi o meu emprego. Não materializou ainda, mas eu já recebi.
Eu já recebi, para que ficar orando? Se ela tivesse vindo aqui na frente e pedido, ore por mim, para eu receber o emprego, ela teria anulado a fé dela e anulado a oração. Então, muita gente acaba anulando o milagre, porque em vez de fazer com que cada comentário acerca do seu pedido se torne uma declaração de fé, não, eles anulam com uma declaração de incredulidade. Ela falou, eu não vou lá na frente, porque eu já recebi meu emprego, não materializou ainda, mas já é uma realidade no mundo espiritual, e eu já estou empregada em nome de Jesus. Quarta-feira ela já estava com a carteira assinada, empregada. Quarta-feira, para a glória de Jesus. Não é lindo isso? Dê uma forte salva de palmas para Jesus, é muito forte. Escuta bem, vigie a sua boca, vigie as suas palavras. Uma vez que você creu que Deus já te deu, então vigie. Só fique falando palavra de fé acerca daquele assunto. Só fique falando, não fale mais incredulidade sobre aquilo. Fique falando palavra de fé, de autoridade. Fique declarando, fique declarando, fique declarando. Olha que a Bíblia fala em Efésios 4:29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Palavra torpe não é só palavrão, piada suja. Palavra torpe é qualquer palavra que não edifica, que não transmite graça, que não transmite fé, vitória. Fique só declarando palavras que transmitem vitória, fé. E como o maligno tem enganado as pessoas, gente? Como o maligno tem enganado as pessoas? Alguns mais antigos aqui já me ouviram falar sobre isso, mas eu sei que a maioria são pessoas novas que não ouviram. Deixa eu te falar uma coisa. O mundo está cheio de incredulidade. É como se fosse uma correnteza enorme de incredulidade, de palavras negativas, de palavras, cheias de incredulidade. Eu lembro uma vez, estava pregando lá em Goiânia, aí o pastor depois, ele falou assim, pastor Eibe, eu terminei essa grande conferência, ele falou, nós temos costume de levar o preletor lá para Caldas Novas, tem aquela água térmica, aquelas piscinas, para descansar, você pregou a semana toda, nós vamos te levar lá. E eu não queria ofender o pastor, eu fiz esse grande sacrifício, Aí, eu estava lá naquelas piscinas de água quente, essa vida com Jesus é maravilhosa. Aleluia. Tem coisas que só milionários e missionários, Aleluia. E aí, eu estava lá, obrigado, Jesus, essa vida com o Senhor é tão maravilhosa. De repente, ligaram o som aquelas caixas de som que tem perto da piscina. E eu ouvi uma música, as músicas do mundo, eu fiquei impressionado, porque a música em si era muito bonita, muito linda, melodias, harmonias, é o Espírito, é Deus que cria, que dá o talento para o ser humano. Mas a letra era infernal, é infernal mesmo. Obviamente era um marido cantando para a esposa, e olha que ele estava cantando, eu sei que você está me traindo, mas eu também estou te traindo, a vida é assim, a gente tem que ficar levando assim. Olha só, olha como o diabo sabe, que você vai sempre na direção dos seus pensamentos mais fortes, e a sua boca te leva para aquela direção. Então, ele quer que os casais fiquem pensando que é assim mesmo o jeito, não tem jeito de viver uma vida totalmente leal um para com o outro, mais cedo ou mais tarde um fica traindo o outro, assim que é a vida. Olha como o diabo é sujo, é uma coisa infernal mesmo. O maligno impregnou as pessoas através de músicas, pensamentos negativos, as pessoas falam tanta besteira, por isso você está indo contra essa correnteza de negatividade, de incredulidade, declarando palavra de fé, de vitória, e o milagre acontece, para a glória de Jesus. Eu lembro uma outra vez, quando eu ainda pastoreava lá na Amazônia, e eu fui fazer um evangelismo lá no meio da selva. Eu entrei num ônibus, que era meio ônibus, meio pau de arara, porque era um ônibus arqueado, bem alto, para poder entrar nos buracos e na lama, lá no meio da selva. E
Quando eu entrei lá, aí o motorista colocou, era ainda na época da fita cassete, viu? Para vocês que não sabem o que é fita cassete, uma coisa bem interessante, você podia parar na hora que você quisesse voltar, tal, enfim. Aí, e ele colocou a fita cassete lá, e era um brega horrível, horrível. A voz do cara era horrível também, precisava de muita oração. Mas a letra também era horrível. E a música ia assim, olha, ainda bem que a gente pode orar em línguas, eu fiquei orando em línguas durante a viagem. Você pode fazer uma bolha de proteção, aleluia. Mas ele colocou aquela música, falava assim, eu lembro até hoje, fala assim, eu sei que vou sofrer, mas tu vais sofrer também. Olha só a fé diabólica, eu tenho fé, eu sei que eu vou sofrer, mas não tenho fé só para mim, eu tenho fé para você também, seu desgraçado. Tu vais sofrer também. Que horror. Olha para o seu vizinho e fala, eu sei que eu vou vencer, mas tu vais vencer também. Yes, aleluia, aleluia. Amém, amém, amém. Mas não é só música do mundo, às vezes as músicas cristãs. Tem uma música cristã bem antiga, bem interessante, que falava assim, olha, só os mais antigos na fé aqui vão conhecer, os novos convertidos talvez nunca ouviram essa música, mas os mais antigos vão lembrar dessa música. A música falava assim, olha, dei um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Dei um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Quem tem Jesus gosta de cantar, vive sempre... Tá, peraí. Até aí estava uma bênção essa música. Bonita, falando palavra de fé, para dar um sorriso. Muito lindo. Mas aí olha que a música fala... Quem tem Jesus gosta de cantar, vive sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Mesmo quando não dá? Isso não deve estar no nosso dicionário. Amém? Mesmo quando não dá. Isso não é bíblico. É assim que o diabo quer que as pessoas pensem. Às vezes a gente vence, outras vezes não vence. Às vezes dá, outras vezes não dá. Não. Não é assim. Olha o que a Bíblia diz, 2 Coríntios 2,14. Olha o que ele diz. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. Sempre, sempre. Diga, ele sempre me conduz vitoriosamente. Não é algumas vezes conduz, outras vezes não. Algumas vezes dá, outras vezes não dá. Não, ele sempre. Ele sempre, e se você fizer uma pesquisa bem profunda no grego dessa palavra sempre, ela significa sempre. Diga, ele sempre me conduz em triunfo e vitória. Só que a música piorava ainda mais, irmãos. Fala assim, quem tem Jesus gosta de cantar, vive sempre sorrindo, mesmo quando não dá, tropeça aqui, bum, cai acolá. Que horror! E as igrejas evangélicas, os jovens todos cantavam, aí ninguém sabia por que tanto jovem ficava caindo em impureza, em imoralidade, era tanto problema, porque ficava cantando, e a sua vida vai na direção dos seus pensamentos mais fortes, fica cantando que vai cair, que vai tropeçar, que vai cair, que vai tropeçar. Olha o que a Bíblia diz, Judas 1:24, ora aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Que fantástico, né? Então, quando eu cheguei em Santarém, os jovens gostavam de cantar essa música, e eu falei, ai, incredulidade aqui não vai rolar, não vou aceitar não. Aí eu pensei, poxa, mas para proibi-los de cantar música também fica um pouco estranho. Aí eu falei, eu sei o que eu vou fazer, eu vou mudar a letra da música. Aí eu mudei a letra da música.
Quem tem Jesus gosta de cantar, vive sempre sorrindo, porque sabe ganhar. Não vai cair, glória, nem tropeçar, porque tem a vitória e só sabe ganhar. Porque tem a vitória e só sabe ganhar. Amém? Yes! Sabe, queridos, tenha cuidado para não arrancar com incredulidade aquilo que você plantou com fé. Você orou com fé, você crê que Deus já te deu, você está agradecendo, então tenha cuidado para não arrancar com palavras de incredulidade aquilo que você plantou com fé. Você fica só agradecendo, fica só declarando palavras de fé. Hebreus 6,12 na mensagem fala assim: sejam como aqueles que nunca perderam a fé e receberam tudo que foi prometido a eles. Use a sua boca para apropriar a sua vitória completa. Vamos falar de novo esse 7º e último grande passo para receber resposta de oração. Vamos todos falar juntos em voz alta. Faça com que cada oração e comentário acerca do seu pedido se torne uma declaração de fé e não de incredulidade. Ore a solução e não o problema. Deixa eu falar uma coisa. Não tem ninguém nesse universo mais apaixonado por você do que Deus. Não tem ninguém que quer o seu sucesso mais do que Ele. Ele quer te abençoar em todas as áreas da sua vida. Na sua vida espiritual, na sua família, nas suas finanças, na sua saúde. Não tem ninguém que quer a sua vitória mais do que Ele. O problema não está no lado dele. O problema é que muitas vezes nós não temos cooperado com Ele, porque a Bíblia fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que eu quero dizer uma coisa, sobre suas finanças, sobre o seu casamento, sobre a sua vitória, sobre todo o mal, sobre todo o pecado, todo o vício, comece a tomar posse das promessas. São mais do que 8.000 promessas na palavra. Você deve ficar tão cheio das promessas, sabe? O que ocupa seu pensamento, suas palavras o dia todo? São as más notícias, as coisas ruins. Olha esse outro vídeo que mandaram aqui no meu WhatsApp sobre coisas horríveis que estão acontecendo no Brasil. Olha só esse outro aqui, esse político que fez essa coisa. Que coisa horrível. E fica pensando e falando só coisas ruins, coisa negativa, coisa horrível, coisa horrível. Isso não é de Deus. Comece a encher a sua mente com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Muitas vezes as pessoas ficam admiradas. Você não está sabendo o que está acontecendo em tal lugar? Rapaz, eu estou conhecendo a palavra. Eu estou me enchendo da palavra. Estou me enchendo da palavra. Palavra. Cheio da palavra. Para a glória de Jesus, aonde eu vou, as pessoas. Eu estava agora em Belo Horizonte. Eu cheguei ontem de Belo Horizonte. E lá em Belo Horizonte, uma jovem chegou para mim depois do culto e falou assim: como que eu faço para estar cheia de Jesus, assim como você é? Eu quero estar cheio de Jesus. Eu vou te falar como está cheio de Jesus. É você estar cheio da palavra de Deus. Cheio dessas 8.000 promessas. Quantas dessas promessas você conhece? Quantas você está declarando o dia todo? Na nossa casa a gente declara toda hora essas promessas. Fica apropriando essas promessas. Eu costumo dizer que tem 2 tipos de cristãos, 2 tipos de crentes, O crente esponja seca e o crente esponja molhada. Você já viu uma esponja seca que ficou no sol muito tempo? Aí tem um pocinho de água numa mesa, você passa aquela esponja sequíssima em cima daquela água, o que ela faz? Ela acaba com toda a água. E aí você procura na esponja, você nem encontra água. Ela estava tão seca que quase parece uma coisa maligna, que ela conseguiu acabar com toda a água, Mas tem crente que esponja seca assim, ele suga a vida de... Se você não tiver cuidado com esses caras. Repreende, corrige, mas se eles continuarem vazio de Deus, seco, eles vão sugar a vida de... Você passa só uns 20 minutos com ele, você já sente sugado, sabe? Você chega lá e fala assim: e aí, irmão, tudo bem? Mais ou menos. Mas essa vida com Jesus é maravilhosa. É uma vida de muita luta, irmão, muita luta. Mas essa série é poderosa, Aquele pastor é um palhaço.
Tudo ele fala negativo, tudo ele fala ruim. Aí você vai falando e ele só é problema aqui, é crítica e pensamento negativo. E fala mal desse, e pensa mal daquele, e pensa o pior sobre aquele outro. Meu Deus, passa 20 minutos, parece que ele conseguiu sugar, se você não tiver cuidado, parece que ele conseguiu sugar a vida de dentro de você. Passou 20 minutos falando com ele, você está, irmão, te vejo, você está sugado, você... Diga assim, sai fora, esponja seca. Diga, eu vou ser uma esponja ensopada com a presença de Deus. Você já viu a esponja ensopada que você tira do balde assim, ela está pingando, você coloca em cima da mesa, ela escorre assim. Assim é o cristão, cheio da presença de Deus. Aonde ele vai, já vai escorrendo a presença de Deus. As pessoas já vão sentindo a presença de Deus, aleluia. Aonde ele vai, a presença de Deus está emanando, pessoas estão sendo transformadas. Palavra de fé, palavra de vitória, palavra de transformação, palavra de cura, palavra de vitória sobre os vícios, palavra de restauração para os casamentos, palavra de transformação para as famílias, porque ele é um crente esponja ensopada com a presença de Deus. E se você pegar uma esponja ensopada, enfiar o dedo, já, sai um jato de água, assim também, se alguém te cutucar e você está cheio de Deus, aleluia, você, não é mesmo? Você está cheio da presença de Deus. Diga assim, eu recebo, eu sou uma esponja ensopada com a presença de Deus, com as promessas de Deus. E eu quero ainda te mostrar esse versículo. Olha só aqui, Isaías capítulo 1, versículo 19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Sabe, você fica ouvindo as promessas, mas não é só ouvir, ele fala também, você tem que querer. Você tem que querer. Você tem que ter o que eu chamo uma santa determinação. Uma santa determinação. E eu quero declarar sobre a sua vida, você vai ter essa santa determinação de receber o melhor de Deus para a sua vida, em todas as áreas da sua vida, da sua família, das suas finanças. Eu vejo você sendo um canal de bênçãos para alcançar muitas outras pessoas com o amor de Jesus, com a vitória de Deus, e a sua vida tão vitoriosa, tão cheia das vitórias e das bênçãos de Deus, que ela vai atrair multidões e multidões para Jesus. Eu vejo isso sobre você, santa determinação para receber o melhor de Deus sobre a sua vida. Você recebe isso em nome de Jesus? Pode mostrar aí, santa determinação, aleluia. Dê para Jesus uma forte salva de palmas.